Brasil de Fato Entrevista. Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com Flávio Tales, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e da pós-graduação em Economia Política Mundial. Na entrevista, Tales faz um panorama sobre as eleições nos Estados Unidos, que serão realizadas no dia 3 de novembro. Para o professor, apenas um acontecimento extremamente negativo para os democratas afastaria Joe Biden da Casa Branca. Ele também avalia que a pandemia do coronavírus foi determinante para esse cenário. Confira. A última esperança do Trump é no sistema eleitoral. Muito da postura dele tem uma relação a esse sistema, de como ele opera. Como você tem uma eleição em que o voto não é obrigatório, então a esperança é de que o eleitorado republicano demonstre mais compromisso que o democrata e que apareça em um número muito maior nas urnas. Tendência das eleições. Toda eleição nos Estados Unidos, né, ela meio que tem um padrão, assim, que é, por exemplo, você tem estados que votam nos democratas, e isso a gente percebe ao longo de uma análise histórica. Então, o estado da Califórnia, o estado de Nova York, o estado de Illinois, né? Ao mesmo tempo que tem outros estados que tradicionalmente votam no Partido Republicano, como o estado do Texas, o estado do Arizona, né? E, ao mesmo tempo, tem o que eles chamam lá de os swing states, né? E, nesse caso, são os estados que sempre estão abertos à disputa, né? Então, nesse caso, a Flórida, tradicionalmente, é esse swing state, né? O estado pêndulo. Então, é o estado onde sempre tem essa disputa. Então, se a disputa está fechada no estado de Nova York ou em outro estado que tradicionalmente sempre fecha com o Partido Republicano, nesses outros estados sempre estão abertos a essa disputa, mas principalmente o caso da Flórida. Sempre é esse estado que ele nunca fecha ou com republicanos ou com democratas, e ao mesmo tempo ele tem um número de delegados que é relevante. O problema é o que eu acabei de mencionar, é que ele está perdendo em estados que tradicionalmente votam no Partido Republicano, que é o caso do Arizona e o caso do Texas. Não sei como vai ficar o Texas em relação a essa posição do Biden sobre matrizes energéticas. Pode ser porque está bem equilibrado lá, né? E no caso desses estados abertos, desses swing states, né, também a tendência é de voto no Biden. Então, a única esperança, de fato, do Trump é nesse sentido, de que contar, né, com uma participação maior dos republicanos, com um entusiasmo maior dos republicanos. Só que, por conta da Covid, o que aconteceu esse ano é que, e acho que você deve ter acompanhado, aconteceu o voto antecipado através do correio, e também já tem as urnas que já estão operando, né, e já tem gente votando, mesmo não sendo pelo método do correio. E há uma grande presença de democratas. Então, me parece que a tendência mesmo é que o Trump não seja reeleito. Influência dos debates. Influencia muito pouco, né? É um debate que existe nos Estados Unidos. Até que ponto esse modelo de debate ele consegue influenciar as eleições, né? E o que dá para perceber é que, para o debate ele ter algum tipo de impacto, é necessário que ele esteja articulado com outro tipo de evento, né, um evento político. Então seria necessário, por uma virada do Trump, um evento político extremamente negativo para os democratas, e aí associado a esse debate, e no debate ele exploraria esse evento que teria um impacto negativo para o candidato do Partido Democrata. E não é o que acontece. Na verdade, o que acontece é o contrário, né? Como quem está na Casa Branca é o Donald Trump, então ele que é a vidraça. Então, nesse sentido, todos os aspectos negativos do atual quadro político e econômico dos Estados Unidos não é favorável ao Trump. Então, quem explora isso, né, é o Biden, né? Então, a tendência é que o debate seja mais favorável ao Biden, mesmo que o Biden não tenha necessariamente uma grande
atuação, uma grande performance, né? Mas eu acho que o Biden foi um pouco melhor porque ele demonstrou dessa vez uma preocupação em fazer uma comunicação com o eleitorado norte-americano, e por outro lado o Trump continuou naquela ideia de acusação, continuou a trabalhar com informações muito mal fundamentadas, com noções muito pouco precisas. Impacto da pandemia. Havia uma tendência que era uma tendência de crescimento econômico, havia uma tendência que era uma tendência de taxas baixíssimas de desemprego, só que é uma tendência que ela já nasce basicamente, esse cenário foi um cenário criado pelo Barack Obama, mas ele vai, né, o tempo todo explorar isso aí. E ele, basicamente, com certeza, ele iria explorar isso, né? Às vezes ele até comenta essa questão quando ele diz, por exemplo, que a economia estava bem até o momento em que tivemos a pandemia, né? Então, acho que a tendência era uma tendência do Trump se eleger, até porque, nesse caso, o Biden teria que trabalhar muito mais, né? O Biden foi um candidato que trabalhou muito pouco, e é um candidato que não tem experiências com essas eleições majoritárias, né, para governador, para presidente, né? Ele é um cara acostumado que o tempo todo, grande parte da sua carreira esteve no Congresso, né? Foi uma carreira como senador. São duas lógicas que são diferentes. E se percebe que ele não tem ele é uma pessoa carismática, mas não tem um carisma do Obama, ele não tem uma capacidade de fazer discurso, e a capacidade de elaborar discurso ela é fundamental nas eleições nos Estados Unidos, quando você se apresenta como um grande orador, um orador sofisticado, né? Isso conta muito e bastante, não é o caso do Biden, né? Então, a gente tem esse quadro, que é um quadro muito peculiar, fora da curva, que permitiu que um candidato como Biden, né, que muito longe de ser um candidato fantástico, pudesse, provavelmente vai levar as eleições, né? Mas, se não fosse o caso da pandemia, o que a gente estaria acompanhando seria uma eleição muito mais equilibrada. Talvez, por exemplo, a gente não teria também essa explosão, que foi a explosão do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Esse é um fator fundamental também, porque muito dessa explosão, ela se dá com o impacto desigual dessa pandemia sobre as populações negras e latinas. Movimento antirracista. Os dois candidatos aproveitaram muito mal esse contexto, quando a gente pensa nessa dimensão das relações raciais. Então, como eu já disse, ela foi muito mais negativa para o Trump do que para o Biden, mas, ao mesmo tempo, o Biden, eu acho que ele fez um jogo aí que foi através da indicação da Kamala Harris, né, uma mulher negra e tal, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele foi muito pouco habilidoso para lidar com essa questão, né? Ele, o tempo todo, por exemplo, quando chega um momento do debate no Black Lives Matter, em que a questão é de como as polícias, é necessário repensar o financiamento das polícias, né? Então, um debate sobre financiamento. Então, era necessário fazer com que grande parte dos recursos alocados nos sistemas de segurança, esses recursos pudessem ser aplicados em políticas que são políticas sociais, na área da educação e na área da saúde. E o Biden se colocou contra. E isso tem muito a ver com o modo como a base de apoio do Biden, né, e tem muito a ver porque o Biden foi escolhido pelo Partido Democrata. O Biden, ele tem uma base de apoio que é entre os grandes sindicatos nos Estados Unidos, né. Há um problema em todo o mundo de enfraquecimento de sindicatos, mas tem alguns sindicatos que eles são extremamente fortes, tem um grande lobby e tal, e entre esses sindicatos, os sindicatos dos policiais, né? Então, um debate que
depois ele vai estourar aí, depois das eleições, porque é um debate sobre os democratas estavam apoiando, por exemplo, o aumento do poder de barganha desses sindicatos de policiais. E teve apoio até de políticos de esquerda, como o Cássio Cortez. Mas quando explode o caso George Floyd, então há um recuo, né, no apoio ao aumento de barganha, da capacidade de barganha do sindicato. Né? O pessoal da esquerda retira o apoio da esquerda democrata, mas no caso do Biden, o Biden mantém, né, esse apoio ao sindicato dos policiais. Então, ele é um cara que tem essa base nos sindicatos, né, e ele é um cara que apoia o sindicato dos policiais. E isso compromete quando se pensa a questão das relações raciais nos Estados Unidos, porque o que se identifica é que grande parte das desigualdades, elas passam pelas questões associadas à segurança, né, o modo como as polícias abordam as comunidades negras. Não só isso, tem questões associadas, por exemplo, dos operadores da justiça, de como o racismo atravessa a abordagem dos promotores, né, a abordagem, as decisões dos juízes nos Estados Unidos, né, e o Biden não tocou nesse assunto. Basicamente, o que ele disse foi que a gente precisa, se for para resumir, eliminar as laranjas podres, né, eu não sei como que é, se é maçã, laranja, mas de que isso é um problema de alguns policiais, né, de que a polícia ela não é racista, né. Então ele tentou fazer um jogo demonstrando que há um racismo sistemático, mas esse racismo sistemático ele não está presente nas forças policiais, né? Então ele teve um discurso que foi bem complicado também. Em relação ao Donald Trump, o Donald Trump não somente apoiou os policiais, né, mas ao mesmo tempo procurou enquadrar o Black Lives Matter como um grupo de baderneiros e se propôs a utilizar forças, né, forças federais, né, de repressão para tentar conter, né, não os supremacistas brancos que estavam começando a avançar para fazer enfrentamento ao Black Lives Matter, mas para conter a movimentação da militância negra que estava tomando as ruas. Você está acompanhando a conversa com Flávio Tales, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e da pós-graduação em Economia Política Mundial. Ele já falou sobre a tendência das eleições nos Estados Unidos, que serão realizadas no dia 3 de novembro. Além disso, a conversa adentrou pelos temas de influência dos debates, impactos da pandemia e movimentos antirracistas nos Estados Unidos. O assunto agora é possibilidade de mudança. A última esperança do Trump é no sistema eleitoral. Então, muito da postura dele tem uma relação a esse sistema, de como ele opera, né? Ou seja, então ele continuou a utilizar um tipo de discurso pouco fundamentado, mas um discurso extremamente ideológico, no sentido de manter energizado aí a base, que é a base mais dura, o núcleo duro da base trumpista, aí, que são cerca de 25% a 30% do eleitorado. E nesse sentido, né, a estratégia dele é de como você tem uma eleição em que o voto não é obrigatório, então a esperança é de que o eleitorado republicano demonstre mais compromisso que o democrata e que apareça, né, em um número muito maior nas urnas, né? E porque é uma questão que aparece sempre em todas as eleições, né? Porque você tem alguns perfis que eles vão por exemplo, aparecer nas pesquisas. Então, por exemplo, jovens. Entre os jovens, a tendência a se votar no Biden. Só que os jovens, eles têm uma tendência de não comparecer às urnas, né? Então, é uma faixa do eleitorado muito pouco confiável,
né? E esse, por exemplo, era uma fragilidade da candidatura do Bernie Sanders, porque ela era muito jovem, né? E esse é um eleitorado que é muito pouco, entre aspas, confiável. Então, a esperança no Trump é de contar com esse eleitorado, que é um eleitorado mais velho, um eleitorado idoso, que sempre comparece, né? Eles têm bastante estímulo do Trump, né? E esse estímulo, ele não é recente, ele vem desde do período Obama. O Trump tinha... algo que aproxima o Trump desses grupos são as fake news, né? Essa circulação de fake news. E teve uma que teve bastante repercussão, não sei se você se lembra, que era de que o Obama não havia nascido nos Estados Unidos. Então, a direita, o tempo todo, perguntava ao Obama, pedia para o Obama mostrar a imagem, né, do que seria a certidão de nascimento dele. Porque se ele não era um cidadão americano, ele não poderia ser presidente. Então, essa foi uma teoria, né, da conspiração, que ela circulou bastante entre a direita nos Estados Unidos. E o Trump começou, né, ainda não como candidato republicano, mas talvez já pensando numa estratégia futura, começou a trabalhar, né, o tempo todo pedindo para que Obama revelasse a certidão de nascimento dele, né, até que Obama, de saco cheio, falou, tá aqui, satisfeitos? Mas isso foi importante, porque ele foi se aproximando, né, e galvanizando essa base que é uma base basicamente supremacista, né? Então, antes mesmo das eleições, ele já se aproximava dessas figuras, e esse é o momento aí final do governo Barack Obama, em que esses supremacistas, eles recuaram em cerca de 70% no final dos anos ali na década de 1960, a era do Martin Luther King. Só que eles recuaram 70%, mas eles sempre estiveram presentes, sempre foram atores políticos nas eleições locais, principalmente no sul dos Estados Unidos e tal. E eles começaram a ganhar novamente espaço com a guerra ao terror, né? A guerra ao terror, com todo o discurso nacionalista e tal, reenergizou as redes supremacistas brancas. E elas foram reenergizadas com dois eventos, a guerra ao terror e a eleição de um presidente negro. E aí esses caras começam a ganhar terreno, né? O que o Trump meio que oferece, né, é uma abertura ao mainstream da política norte-americana para o retorno, né? Eles faziam parte do jogo político local. O que aconteceu recentemente, que eles voltam ao cenário nacional. E isso tem muito do estímulo do Trump, né? Então, provavelmente com a derrota do Trump, é bem provável que haja um recuo. Haja um recuo, mas não tão grande, né? Porque como é uma força política, enquanto uma força política que ganhou terreno, eles não vão recuar de uma hora para outra. Eles vão continuar a atuar. Mas o fato de você ter um presidente que o tempo todo ele está ali flertando, né? Eu até considero, para mim, eu considero o Donald Trump um cara supremacista, né? Porque tem toda a atuação dele, a trajetória dele, que é marcada por vários atos de racismo, e o fato de ele estar energizando essas redes e de colocar um supremacista branco, que é o Steve Bannon, para tocar a campanha dele, isso faz dele um supremacista. Efetividade dos movimentos antirracistas. Essa questão do Black Lives Matter, que basicamente é uma questão sobre o papel da polícia, né, na repressão às comunidades negras. Ela está se encaminhando para isso. Então, o que é possível perceber é que isso vai continuar em disputa, né? Quando o movimento Black Lives Matter estava mostrando toda a sua força nas ruas, né? Eu já, conversando com colegas, já apontava o seguinte: uma coisa é você ir para a rua, outra coisa é você transformar todas essas forças das ruas em políticas, né? Traduzir isso em políticas, em ações eficientes
contra as ações violentas das polícias nos Estados Unidos. Isso vai continuar em disputa e tem a ver com o que eu havia mencionado anteriormente, né? Essa questão do poder de barganha dos sindicatos policiais, né? Então, o Biden apoia isso, né? E provavelmente a esquerda, o que pode acontecer numa vitória do Biden é que a esquerda a gente possa ter um enfrentamento, não necessariamente entre republicanos e democratas, mas intrademocratas, entre o Biden com essa posição de apoio, né, não um apoio oficial, né, mas de tentar demonstrar que não há um racismo sistemático da polícia e de apoiar esses sindicatos, e de uma esquerda tentando criar aí, nessa discussão sobre o papel dos sindicatos, porque na verdade é um projeto sobre os sindicatos. Eles estão pensando sobre como que vai ser estruturado o sindicato dos policiais. Então, nesse debate, é muito provável que os democratas de esquerda, em relação às ações de violência, eles tentem colocar um dispositivo aí, que é um dispositivo no sentido de a polícia passar a se responsabilizar por esses atos violentos. Não sei se deu para entender, mas a gente provavelmente com a vitória do Biden vai ter um enfrentamento que pode acontecer entre os democratas, porque é um racha. Um racha não é um termo adequado, mas esse enfrentamento ele está se dando desde 2016 com Sanders, e eles têm aumentado, e provavelmente eles vão aumentar a participação, porque é algo muito pouco discutido nas eleições norte-americanas, que o fato de o Sanders ter perdido não quer dizer que a esquerda ela está ali se articulando para ganhar espaço nas eleições pelo Congresso. A estratégia deles é utilizar os distritos, que são sempre distritos que os democratas ganham, na verdade, a estratégia é nas primárias democratas. Então, os democratas de esquerda vão disputar com os democratas mais mainstream. Alguns democratas de esquerda ganharam desses democratas mainstream, e como eles estão num distrito que tradicionalmente votam nos democratas, provavelmente eles vão ser eleitos para o Congresso. Então, vai ter um aumento dessa esquerda no Congresso. Um deles é um Bowman, que provavelmente vai ser eleito para o Congresso. É um cara de esquerda, ele está concorrendo, né, ao Congresso, e ele está muito trabalhando junto com o Cássio Cortez, que é nessa estratégia dos democratas de esquerda, nas primárias, tomarem o espaço dos democratas mais moderados. Então, tem uma tensão que não é entre republicanos e democratas, é no interior do Partido Democrata. Influência no Brasil. Tem um comentário do Ernesto Araújo, já foi um tempo atrás, que teve muito pouca repercussão, né? E ele falou sobre o que aconteceria se o Biden levasse. Basicamente, o que ele disse é que o alinhamento continuaria. Então, o que eu acho que vai acontecer é que esse alinhamento, quase que um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos, ele vai se reproduzir, né? Então, a ideia de que o Brasil, dentro do sistema internacional, ele deve atuar como um aliado próximo dos Estados Unidos, isso vai continuar, mas com certeza essa dimensão, que é a dimensão mais ideológica, do antiglobalismo, eu acho que houve até uma tentativa do Brasil, no momento que Steve Bannon, depois do que aconteceu com Steve Bannon, né, que ele foi criminalizado, né, mas no momento que houve um momento aí, no primeiro ano da administração do Bolsonaro, né, principalmente a partir da atuação do Eduardo Bolsonaro, e que o Eduardo tentou articular uma espécie de internacional conservadora, uma internacional extremista de direita, junto com Bannon, junto com o Orbán na Hungria, né, essas figuras que são figuras mais conservadoras e que se posicionam contra, principalmente, as agendas de direitos humanos nas organizações internacionais. Isso com certeza, o Brasil vai ter que recuar, e porque o Biden já anunciou isso, de que vai ser muito forte no sentido de fazer com que o Brasil apoie
os direitos humanos nas organizações internacionais. Então, essa dimensão ideológica, ela vai recuar, mas o alinhamento automático vai continuar, porque é interessante para os Estados Unidos, independentemente de quem seja democrata ou republicano, que haja esse alinhamento com uma potência regional que é o Brasil. Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Flávio Tales. Ele analisou o cenário das eleições presidenciais nos Estados Unidos que serão realizadas no dia 3 de novembro. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Até mais! Apresentação Daniel Lamir, entrevista Lu Sudré, edição Vanessa Nascimento e Emerson Ramos, coordenação Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.